Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Mais uma semaninha juntinhos, mais uma semaninha podendo falar sobre aquilo que Deus tem para fazer nos nossos corações, sobre as curas que Ele quer fazer dentro de nós e que muitas vezes nós não conseguimos identificar. E hoje eu queria falar para vocês como lidar com o sentimento de rejeição. Você pode até olhar e dizer assim, eu acho que esse vídeo não é pra mim. Calma, calma, não saia daí. Eu tenho a certeza que você vai se identificar, você vai se enxergar em algumas coisas que eu vou falar aqui. E se calhar até hoje você não conseguiu identificar algumas atitudes tuas, alguns sentimentos, algumas coisas que você sente dentro de você como um sentimento de rejeição. Porque isso pra mim demorou muito tempo a acontecer. Demorou muito tempo a eu entender que realmente aquele sentimento que eu carregava dentro de mim era um sentimento de rejeição. Mas antes de nós começarmos aí a explanar mais esse tema, eu queria que vocês lessem no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 8 e 9, que diz assim: Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Também lemos aqui o versículo 10, para completar, tudo isso que Paulo deixou na segunda carta de Coríntios. Aqui Paulo fala que em tudo nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Todos nós, durante o decorrer da nossa vida, nós vamos sofrer situações e nós vamos viver coisas que vai trazer para nós, muitas vezes, esse sentimento de rejeição. E até você pode perguntar assim, Kézia, como eu posso identificar esse sentimento? Como eu posso saber que eu estou me sentindo rejeitada? Ou então, como eu posso saber que é esse sentimento que tem dominado toda a minha vida? Eu vou contar um pouquinho pra vocês como eu consegui descobrir. Eu vou contar pra vocês como eu consegui identificar que algo que eu sentia dentro de mim e algumas atitudes que eu tinha na minha vida eram reflexos daquele sentimento de rejeição que eu sentia. Eu sou uma filha do meio, eu tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova, e só o fato de às vezes nós sermos a irmã do meio, nós ouvimos sempre muitas coisas. Às vezes é na brincadeira, às vezes eu falo muito, tenham cuidado, as palavras elas têm um poder de vida e de morte, a Bíblia fala sobre isso. E muitas vezes nós ouvimos brincadeiras, nós ouvimos algumas piadas. Ah, você foi ali, você ficou ali no meio. Tem uma mais importante e outra agora é mais importante também, porque é mais novinha. Você ficou ali, como se fosse escanteio. E durante toda a minha vida eu ouvi isso. E a verdade é que eu sorria. Como criança, como adolescente, já na minha vida adulta eu sorria em relação a esses comentários, eu achava engraçado. Por fora eu achava engraçado. Mas só Deus sabia o que aquilo causava dentro de mim. E não só por esses comentários, mas também às vezes na escola. Eu sempre fui uma criança bem agitada. Hoje eu sou uma adulta bem agitada. Mas uma coisa é você ser adulta agitada e você ter mais domínio sobre as suas emoções, sobre as suas atitudes. Outra coisa é você ser uma criança agitada. E muitas vezes eu não fui compreendida durante toda a minha vida. A verdade é que nem eu sabia lidar comigo mesma. Então é normal que também as pessoas ao meu redor não soubessem lidar com isso. E eu quero explicar isso pra vocês porque muitas vezes essa marca de rejeição é causada dentro de nós, essa ferida é causada dentro de cada um de nós sem ser intencional. As pessoas não têm aquela intenção de causar uma ferida, aquelas pessoas não têm intenção de dizer assim, eu quero que aquela criança se sinta rejeitada, eu quero que aquela criança se sinta no escanteio, eu quero que aquela criança sinta que ela não é importante. Não, a pessoa não faz isso com essa intenção. Mas nós, como já temos feridas, temos emoções, nós nos conhecemos e nós às vezes não sabemos lidar, como criança, como adolescente, às vezes até como adulto com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, nós pegamos e trazemos para dentro de nós aquele sentimento de rejeição. E nós não conseguimos nos encaixar, nós não nos sentimos aceitos, nós não conseguimos olhar para outras pessoas e dizer assim, eu tenho algo de bom, eu tenho algo tão especial e tão bom que eu vou conseguir agregar, que eu vou contribuir para aquela pessoa, para aquela amizade, para aquele relacionamento. Pelo contrário, nós só olhamos e dizemos assim, eu não tenho nada de bom para oferecer. Então, eu tentarei fazer tudo o que eu posso para que eu consiga ser aceite. É assim que quando você tem esse sentimento de rejeição, você se sente. Você tenta sempre fazer com que as pessoas te aceitem, não pelo que você é, mas pelo que você pode oferecer para elas. Durante muitos anos, eu tentei ser uma pessoa que eu não era.
Eu tentei agradar as pessoas ao meu redor sendo quem eu não era, porque a verdade é que eu olhava pra mim e pensava assim: se eu for exatamente a pessoa que eu for, as pessoas não vão gostar de mim. As pessoas irão me rejeitar, porque eu já tinha aquele sentimento dentro de mim. Então, eu sempre tentava ser algo que eu não era. E durante muitos e muitos anos eu não consegui identificar isso como sentimento de rejeição. Eu não consegui identificar que eu tinha aquelas atitudes por causa do sentimento que eu carregava dentro de mim. Eu não conseguia entender que eu queria ser alguém para agradar outra pessoa e não ser eu mesma por causa desse sentimento que eu tinha dentro de mim. E com o decorrer do ano, eu lembro que em várias situações eu me sentia muito triste, eu me sentia rejeitada, eu chorava bastante, eu falava assim pra Deus: Deus, me transforma. Senhor, eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero me encaixar. Verdade, né? Eu não orava isso, não falava pra Deus, mas eu queria suprir as expectativas das pessoas. Eu queria que as pessoas olhassem pra mim e que eu conseguisse suprir as expectativas que elas colocavam em mim. E eu dizia assim: Senhor, o Senhor transforma-me, muda-me. Só que quando eu fazia essa oração, eu queria realmente que Deus me transformasse de maneira tal que eu poderia agradar as pessoas que estavam ao meu redor. Que eu conseguisse ser automático, que fosse algo natural pra mim, ser aquilo que as pessoas queriam que eu fosse. E na palavra do Senhor tem um versículo, eu não sei aqui de cor, que diz assim: pode o barro reclamar com o oleiro? Pode o barro questionar ao oleiro: por que me fizeste assim? E eu lembro que um dia, falar com uma grande mulher de Deus, minha terapeuta maravilhosa que Deus colocou, é um presente na minha vida, e eu lembro que ela citou exatamente esse versículo, e ela dizia assim pra mim: Kézia, Deus te fez assim. Foi Ele que te construiu assim. Para de querer suprir a necessidade das outras pessoas. Para de querer ser alguém que você não foi criada para ser. E foi neste momento ali de conversa que eu consegui identificar, e ela mesma me disse: Kézia, isso é reflexo do teu sentimento de rejeição. É reflexo de algo que você carrega durante toda a sua vida. E é por isso que você não consegue, às vezes, romper. E é por isso que, às vezes, você que tá aí, você não consegue romper, você não consegue avançar. Porque você continua sendo refém da expectativa do outro. Você continua sendo refém do que as pessoas vão pensar de você. Você continua sendo refém do que podem falar sobre você. Então você tenta se encaixar e você, no final, acaba sendo alguém que você não é. E você fica triste com isso, porque você pensa assim: eu vou ter que ser sempre alguém que eu não sou. É como se você fosse um personagem. Não é que eu era uma falsa pessoa. Não é que eu agia em falsidade, não. A verdade é que a intenção era boa. A intenção era de você tentar agradar o próximo, é tentar fazer com que aquela pessoa se sinta bem, feliz, amada, e colocando a gente, de lado, esquecendo quem nós somos criados para ser, esquecendo quem Deus nos fez para ser. Mas quando eu consegui identificar esse sentimento de rejeição, como eu entendi que tudo aquilo que eu sentia, tudo aquilo que trouxe já veio da minha infância até minha vida adulta, quando eu consegui aprender a lidar com aquilo, eu aprendi que às vezes eu vou ter que dizer que não. Eu entendi que muitas vezes eu não vou conseguir suprir a expectativa do outro. Eu consegui entender que eu não posso fazer de tudo para que as pessoas me aceitem, porque realmente há pessoas que não vão se identificar comigo. Há pessoas que não vão olhar para mim. Às vezes acontece isso conosco também. Há pessoas que nós gostamos, que nós até temos um carinho, mas que nós não conseguimos lidar tão próximo. E realmente nós temos que entender que existe isso. Nós não vamos ser amados por todos. Jesus, ele não foi amado por todos. Aqui Paulo diz assim: nós somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Nós temos que entender quem nós somos em Cristo. Se você tem um sentimento de rejeição, se você conseguiu se identificar, se você conseguiu até olhar para algumas coisas que eu te falei e dizer assim: Kézia, eu também me sinto assim. Kézia, eu também tenho essas atitudes às vezes. É porque você tem aí dentro de você esse sentimento de rejeição que alguém um dia causou em você. Só que agora não é tempo de olhar para trás e achar culpados. Claro que para nós conseguirmos curar aquelas feridas que tem dentro dos nossos corações, nós vamos ter que identificar onde aquilo foi causado. E nós vamos ter que perdoar e avançar e dizer assim: eu não vou desanimar, eu não vou ficar parada, eu não vou estagnar por causa desse sentimento que eu sinto. Não, eu vou entender que realmente é um sentimento que eu tenho e que eu tive, que eu carrego durante toda a minha vida, mas eu vou aprender a lidar com isso. Você vai aprender em Cristo. Quando você encontrar a sua identidade em Cristo, você dizer assim: Senhor, eu sei quem o Senhor me fez para ser. Esse sentimento não vai me parar mais. Eu sei como o Senhor me ama. Eu sei como o Senhor me quer. Eu sei como o Senhor me aceita como eu sou. Eu não preciso de ser outra pessoa para agradar o outro. Eu posso ser aquilo que eu sou. Claro que com tudo isso que eu falo, nós temos que colocar os frutos que o Senhor deixou para nós, que é a paciência, que é o domínio próprio. Mas dentro disso tudo que eu tô falando, não tô dizendo que nós temos que ser uma pessoa
mal educada, grossa, nós vamos ter que impor a nossa opinião e que as pessoas têm que aceitar e o ponto acabou. Não, não é isso que eu quero dizer. Mas antes de tudo que a palavra de Deus nos ensina, nós vamos ter que ter o nosso domínio próprio, nós vamos ter que aprender a lidar com as diferenças, nós vamos ter que sim amar o próximo como a nós mesmos. Mas quando eu falo sobre nós aprendemos a lidar com o sentimento de rejeição, nós não deixarmos que isso coloque um stop ou uma pausa na nossa vida e que nós não vivamos aquilo que Deus nos criou para viver. Eu falo muito sobre isso durante todos os vídeos que eu faço aqui, porque realmente o sentimento de rejeição foi algo que me impediu ser quem Deus me criou para ser. Foi algo que me impediu viver as melhores coisas que Deus tinha feito para mim, desfrutar daquilo que Deus tinha preparado para mim. Mas quando eu consegui identificar, quando eu consegui olhar e dizer assim, eu não vou ser amado por todos, eu não vou ser aceito por todos, mas mesmo assim eu vou saber lidar com as diferenças, eu vou saber amar, eu vou saber entender que a pessoa às vezes não vai me aceitar do jeito que eu sou e se calhar às vezes a gente não vai aceitar o outro do jeito que ele é, mas mesmo assim nós não podemos deixar de ser quem aquela pessoa que Deus nos criou para ser. Espero que esse vídeo tenha esclarecido, espero que esse vídeo tenha trazido uma grande luz para a sua vida. Para mim foi o livro A Raiz da Rejeição da Joyce Meyer. Eu vou deixar o vídeo aqui para vocês embaixo, que eu indico 5 livros que mudaram completamente a minha vida. E este foi um dos livros que trouxe assim uma luz para a minha vida. Eu aconselho todos vocês a lerem. Se você em algum momento você olhou, neste momento desse vídeo você conseguiu se identificar em alguma situação, eu aconselho, leia esse livro. Quando vocês lerem esse livro, Deus vai mostrar mais coisas dentro de vocês, assim como Deus mostrou pra mim. Claro que não dá pra expor tudo, não dá pra colocar tudo aqui pra vocês, pra mostrar pra vocês todas as situações, mas esse livro trouxe uma grande cura dentro da minha alma. Foi o início de uma grande cura na parte de como aprender a lidar com o sentimento de rejeição, porque ele existe. Em algum momento das nossas vidas nós fomos rejeitados. Intencionalmente, às vezes é intencionalmente, mas nós fomos rejeitados. E o que nós temos que fazer com isso? Nós temos que aprender a lidar e nós ainda transformar isso para que esse sentimento, todas essas dores e feridas, como eu falei no vídeo da semana passada, se transforme em algo para curar outras vidas. Este era o vídeo de hoje. Acredito que Deus ministrou muito no seu coração. É um tempo de cura, é um tempo de transformação. E para nós sermos curados, nós temos que encontrar a ferida. Nós não somos curados naquilo que nós não conseguimos diagnosticar. Não tem como o médico te passar um remédio, uma medicação ou uma cirurgia, o que for. Não tem como ele fazer isso dentro de você se o problema não foi identificado, se a doença, se a ferida não foi identificada. Por isso, primeiro, nós precisamos identificar o que nós sentimos, a ferida que está dentro de nós, para assim Deus poder entrar dentro de nós e curar o nosso coração. Beijinhos pra vocês, subscrevam no canal, coloquem like, partilhem esse vídeo pro máximo de pessoas que vocês conseguirem e nos encontramos na próxima semana, se Deus quiser. Beijo!